do Rio Grande do Sul indiciou nesta sexta-feira 6 pessoas por homicídio triplamente qualificado por motivo torpe, asfixia e recurso que impossibilitou a defesa da vítima, no caso João Alberto Silveira Freitas. Ele foi morto após ser espancado por 2 seguranças no dia 19 de novembro em um supermercado em Porto Alegre. Não houve indiciamento por racismo, mas a delegada falou em racismo estrutural ao comentar o caso. Muito bem, Zé Maria, e esse caso, como é que você avalia agora? Olha, é um processo complexo este, né? Porque o julgamento pelo Código Penal não se trata de racismo. A própria delegada indicou, isso não é um crime anexo, é um crime independente, o crime de racismo. E ela não verificou ali que em nenhum outro momento alguém teria agredido o rapaz de forma racista, né? Ou discriminado de alguma forma, que seria um outro crime. Agora, o que se discute é o seguinte, o grande tema aí ele era um negro, né? E foi agredido com uma selvageria incomum, e aí se atribui a uma questão psicológica de ódio racial, de raiva, para justificar uma reação daquelas. E aí vem a pergunta natural: fosse ele um rapaz branco, loiro, bem vestido, e que estivesse ali com trato fino, se ele seria agredido daquele jeito? Eu tenho minhas dúvidas. Eu acho que não, né? Mas aí não significa exatamente que os seguranças agiram por racismo, mas sim por um outro preconceito ainda mais odioso, que é o preconceito contra pobre, é o preconceito contra quem está vestido de uma maneira que lembra uma pessoa que não tem acesso, que lembra uma pessoa que na cabeça deles não deveria ter acesso àquele local. Então veja como é complexo. Eu acho que o grande preconceito que se tem no mundo é contra pobre. Se você tem dinheiro, se você chega em qualquer hotel, restaurante do mundo, pede o que você quiser, senta e dá altas gorjetas e é tratado de uma maneira muito boa. Se você é pobre, chega mal vestido, mesmo branco, ou mais branco que seja, não é bem tratado em lugar nenhum, exatamente pelo preconceito à pobreza. Então, é um debate muito profundo. Agora, que os seguranças agiram com ódio extremo, que isso aí nem cabe interpretar, eu acho, nesse processo penal, e sim avaliar no sentido de melhorar, aperfeiçoar a nossa sociedade. Isso é muito importante. Eu tenho comigo a ideia de que os seguranças são muito ou nada mal treinados no Brasil. Não tem conhecimento do resto do mundo. Não sei como é um segurança nos Estados Unidos, na França, na Inglaterra. Não tenho ideia. Aqui no Brasil, um cursinho de final de semana que eles fazem aí, a pessoa vira vigilante e usa a arma. E talvez até sem curso se transforma num desses seguranças que não são armados. A psicologia mostra, e existem estudos científicos, né, descritos pela psicologia, que se chama a síndrome da pequena autoridade, que essas pessoas, elas se sentem imbuídas de um poder de polícia tão grande e acabam fazendo esse tipo de coisa. A psicologia tem estudos sobre esse assunto. É uma síndrome, né? Então eu acho que isso aí deve ser estudado mais do ponto de vista da segurança e profissionais de segurança do que exatamente essa história de ódio racial. Tem muita diferença Brasil e Estados Unidos, Ana? É um assunto polêmico, né, Marcelo? É um assunto que eu acho que a gente tem que tentar sempre trazer para o campo do debate intelectualmente honesto, porque é um assunto que grupos ativistas, grupos ideológicos, eles sempre tentam sequestrar essa pauta e arrastar para um debate que ele é muito mais ideológico do que trazido e colocado na realidade com honestidade. A gente viu aí em junho, né, a morte de George Floyd nos Estados Unidos por um policial, uma morte horrível, abjeta, que eu acho que antes de ser uma morte por racismo ou por um policial, um racismo sistêmico na polícia, eu acho que foi uma morte cometida por um ser humano abjeto.
Aí a gente tem que começar a investigar e a explorar dados sobre racismo, sobre policiais, sobre seguranças. É um assunto muito polêmico que causa muito calor assim nas redes sociais. A gente tem que explorar com muito cuidado. O que a gente sabe desse caso, no entanto, é que o rapaz que infelizmente faleceu, ele também ele já estava causando, né, confusão no interior da loja do Carrefour, ali agredindo inclusive verbalmente e ameaçando uma mulher ali dentro. E aí no vídeo a gente pode ver que quando escoltado ele dá um soco, né, no segurança, e aí os seguranças, muito mal preparados nesse sentido, cometeram essa atrocidade. Nada justifica a maneira como esses seguranças conduziram essa pessoa que estava ali causando um tumulto, mas tudo tem que ser colocado com um debate muito honesto, porque eu estava aqui pesquisando em 2018, não sei se vocês lembram, a morte da policial militar Juliane dos Santos Duarte, negra, lésbica, morava na periferia e foi morta por ser policial, por ser negra, por ser lésbica. Então a gente tem que sempre tomar muito cuidado com esse debate. Eu entendo que existe outro debate sobre racismo que fala de cotas raciais, mas dentro desse debate eu acho que seria muito mais interessante e produtivo a gente falar de cotas sociais, exatamente para as pessoas perto da pobreza, com pessoas que não têm uma capacidade econômica de progredir na vida, e simplesmente tudo que acontece agora é racismo, é nazismo, porque o problema é que se tudo é racismo, nada é. E aí, dessa maneira, se tudo é racismo, a gente acaba desprotegendo as reais vítimas do racismo, que existe ainda na sociedade. A mesma coisa é se a gente chama todo mundo de nazista, todo mundo de racista, ninguém é, e aí a gente não consegue proteger as reais vítimas dessas atrocidades. Augusto. Em primeiro lugar, eu quero denunciar aqui um complô contra mim e contra o Guilherme Fiuza. O Guilherme Fiuza, o problema dele é o retorno. Eles estão jogando um retorno para o Fiuza para tentar desequilibrá-lo. Agora, comigo é esse aparelho que cai. Aqui fica perturbando as coisas, e o pessoal que acompanha o nosso programa acha que eu sou meio desequilibrado. Não é bem assim. Bom, agora voltando ao nosso ponto, esse problema, antes de mais nada, precisa ser discutido com calma. É isso que são essas ponderações que a Ana fez. Tem que ser com calma. Então, o que observou o Zé é perfeito. O primeiro preconceito é contra a pobreza. Qualquer pobre que entrar numa loja de grife vai ser discriminado. Pode ser loiro, olhos azuis, não tem problema, vai ser. Eu lembro também o seguinte, a abolição da escravatura foi um falso presente, porque, claro, é sempre melhor a liberdade. Agora, libertaram e deixaram. Pessoas que não tinham preparo para conseguir emprego, deixaram no desemprego, e eles foram substituídos. E aí eu falo com conhecimento de causa, porque eu descendo deles, foram substituídos por imigrantes italianos, também discriminados. A minha avó, por exemplo, era analfabeta. Ela não nasceu analfabeta como todos, o Lula não sabe disso. A mãe dele, acho que ela nasceu analfabeta e nenhum outro bebê, os outros já nasceram falando. A minha avó era analfabeta. E ela era discriminada também, imigrante italiana. Os descendentes deixaram de ser. Por quê? Porque já não eram imigrantes pobres. E eles eram discriminados pelos ingleses, que eram os donos das fazendas de café. Então, há esse preconceito. A escravidão, quando falam, você tem de pagar, pedir perdão pela dívida histórica, eu falei, eu não sou descendente de nenhum proprietário de navio negreiro e posso sim, não é uma ironia, descender de romanos que foram escravos. A escravidão existe no mundo há muito tempo e não contempla só uma raça. Não é por aí. E aí nós vamos por vários outros caminhos que por isso mesmo exigem discussão. Mas eu fiquei, Ana, muito bem impressionado com o que fizeram os jogadores do PSG e com os jogadores do Istambul. Veio o sujeito,
faz um insulto racial, interrompe o espetáculo. Eu só lamento que aquele jogo não tenha, aquele incidente não tenha sido provocado por torcedores que berram insultos. Porque aí tá bom, para o jogo, termina a festinha deles. Eles conseguiram transformar esse dia numa data histórica, porque eles venceram em paz. Não precisa convocar montar uma entidade para cuidar exclusivamente do turismo, do racismo no esporte. Não precisa fazer uma manifestação de rua quebrando vitrines. Simplesmente para de jogar, vamos embora, enquanto esse cara estiver aí, não dá. Pronto, retomaram o jogo no dia seguinte e foi um belo jogo de futebol. Pronto. Assim funciona muito mais. Agora a turma que sai com violência com violência você iguala tudo.